preço do gás na Europa subiu de uma forma extraordinária, assim como o barril do petróleo, que já está custando $115. Já já eu vou mostrar essas informações. Eu vou mostrar também a entrevista do jornalista Tucker Carlson, que foi inclusive cancelado pelo sistema, né, por falar coisas que não devia. Ele entrevistando aí o ex-secretário de terrorismo dos Estados Unidos, que abandonou o cargo por não concordar com as ações do presidente Donald Trump de levar os Estados Unidos, arrastar os Estados Unidos para uma guerra que não é dele. Não esqueçam do joinha, não esqueçam do like. Um F-35 norte-americano foi abatido pelo Irã. Está chocando o mundo. Muita coisa acontecendo. E aí, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso ontem. Sobre o Japão e a Europa também já está se manifestando para intervir também ali na guerra, né, do Irã para abrir o Estreito de Hormuz, que ainda continua fechado, e agora uma outra bomba. Os grupos rebeldes, né, os Houthis, estão querendo fechar o Mar Vermelho, estão querendo bloquear ali todos os canais marítimos, meus amigos, ali do Oriente Médio. O Golfo Pérsico, né, já está ali praticamente fechado, e também agora esses grupos querem fechar o Mar Vermelho. O que acontece? Por que o Irã também está resistindo muito? Também por conta do apoio dos grupos como o Hezbollah, né, os Houthis e até mesmo outros, né? Isso está fortalecendo demais o Irã. Tá? O parecer do professor de geopolítica, professor de história, professor Jiang, para ele já estamos na Terceira Guerra Mundial, para ele não tem mais volta. Eu acredito também que começou a Terceira Guerra Mundial e logo em seguida vai ter uma quebra do sistema, né, do sistema como conhecemos. Tudo vai ter que ser resetado, inclusive o sistema capitalista. Né? Para ele, essa guerra não é à toa. Inclusive, ele garante que os Estados Unidos da América vão se endividar e vão fracassar. Ele acredita que é a queda do Império Ocidental, tanto da Europa como dos Estados Unidos da América. Eu reportei ontem também que os Estados Unidos, né, o Pentágono, ele está solicitando $200 bilhões ao Congresso americano para apoiar na guerra do Irã. Então a coisa está muito, muito, muito complicada, tanto é que Trump pediu apoio dos europeus, né, da própria OTAN, e a OTAN está fazendo de tudo para não participar. Mas do jeito que está, inclusive, com certeza a Europa ela vai participar também, né, ela vai entrar na guerra, assim como o Japão. A Sanai Takahashi se reuniu ontem com Trump. Trump falou um monte de abobrinha, lembrou da Segunda Guerra Mundial, do ataque do Japão a Pearl Harbor, enfim, né? Mas o Japão está comprometido também a abrir o Estreito de Hormuz. A Arábia Saudita está furiosa, o Catar, o príncipe árabe está furioso com o Irã, e alegando que o Irã é inimigo de todos os países islâmicos, e pode ser também que Emirados Árabes poderá entrar com uma ação militar também no território do Irã. Tá? Coreia do Norte, Kim Jong-un fazendo lançamentos de mísseis por cima do Japão nos últimos dias. Tá? Com diversos lançamentos, mais de 10 mísseis passando por cima do Japão e caindo no Mar do Pacífico. Meus amigos, a coisa está bem, bem, bem complicada. Vemos a imagem do F-35 sendo abatido pelo Irã. Was Iran. Mais uma vez. Um caça muito sofisticado. Was Iran on the... Aí, o Tucker ele fez uma pergunta para o ex-secretário aí de terrorismo. O Irã estava prestes a obter uma bomba nuclear? Isso é verdade? Porque a alegação dos Estados Unidos é que o Irã já estava faltando muito pouco para ter a bomba atômica. Por isso, a invasão ao Irã. Mas será que isso é verdade? Verge of getting a nuclear weapon. No, they weren't, 3 weeks ago when this started, and they weren't in June either. I mean, the Iranians have had a religious ruling, a fatwa, against actually developing a nuclear weapon since 2004. That's been in place since 2004. That's available in the public sphere. But then also we had no intelligence to indicate that fatwa was being disobeyed or it was on the cusp of being lifted. The Iranian strategy, it's actually pretty pragmatic. The Iranians are obviously aware of what's taking place in their region. And their strategy
was to not completely abandon their Então, de acordo com esse cidadão, o Irã estava longe de ter a bomba atômica. Então, ele mesmo se demitiu, porque ele não concorda com a política do Trump em ter atacado o Irã, em, vamos dizer, ter prejudicado o país, né, no pensamento dele, e até mesmo arriscar a vida dos militares, dos soldados americanos. Que eu digo para vocês, pela lógica, né, Trump também, né, está de olho em alguma coisa no Irã. Provavelmente deve ser petróleo, assim como na Venezuela. Mesma coisa, a Rússia atacando a Ucrânia, interesse territorial e também nos metais preciosos da Ucrânia. Entenderam? É isso. É isso. Não existe bom samaritano. É uma causa nobre. Entendeu? Uma causa humanitária. Não tem. Isso aí é um jogo de interesse. Essa é a realidade. nuclear program. They were preventing, themselves from developing a bomb, but they still wanted the ability. They wanted the ability to enrich. They wanted the ability to have some components so that they weren't completely. Agora, eu discordo completamente desse cara aí, tá? Discordo. Talvez dizer que o Irã não estava tão perto de construir a bomba atômica, isso daí eu até acredito. Vai dizer que o Irã não tem intenção de construir bomba atômica, isso eu discordo completamente. Isso que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que o Irã não estava enriquecendo urânio, mas não tinha intenção de criar bomba atômica. Não, isso daí eu discordo. O que eu posso concordar com ele é que o Irã está bem distante ainda de construir a bomba atômica. Isso daí ainda eu até posso concordar. Stripped of it. And we always assessed that they were either several months or a year, 2 years away from actually being able to develop a nuclear weapon. And that's not because the Iranians are stupid people. I think we can tell right now that the Iranians are anything but stupid. They had the ability, I think, that the brain power to actually develop one, or they could have simply traded a ton of oil with Pakistan or someone else to actually get a nuclear weapon. They were not doing that. We had no intelligence to indicate that they were. Essa situação também é interessante, né? Milhares de japoneses, mais de 11 mil japoneses fazendo manifestações contra a guerra do Irã. Aconteceu em Tóquio. Muy bien, personal. Tenemos otro invitado de peso y por primera vez él está participando en nuestro programa. El profesor Jung es la estrella del popular canal de YouTube Predictive History. Él usa la teoría de los juegos para analizar eventos geopolíticos pasados, actuales y futuros. Él está con nosotros ahora. Profesor, un placer en recibirlo. Bueno, verlo, señor. Gracias por invitarme. Sí, claro. Entonces, sabe, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, quería mostrar que en 2024 usted hizo 3 grandes predicciones. Una de ellas era que Trump ganaría. Segundo, que él iniciaría una guerra con Irán. Y tercero, que Segua perdería esa guerra. Vamos a escuchar esto. En esta clase, este semestre, estoy haciendo 3 grandes predicciones, ¿de acuerdo? La primera es que Trump va a ganar en noviembre. La segunda es que Estados Unidos va a entrar en guerra contra Irán. Y la tercera gran predicción es que Estados Unidos va a perder esa guerra, lo que cambiará para siempre el orden global. Entonces, obviamente, esa última es la única que aún no se ha concretado. Realmente es una predicción impresionante. ¿Todavía mantienes esa posición? ¿Y qué has visto hasta ahora que te hace mantener firme esa conclusión? Entonces, dada mi análisis de cómo la guerra se está desarrollando, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos. La realidad es que en este momento es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes se han estado preparando durante 20 años para este conflicto. En su escatología, en su religión, esta es una guerra contra el gran Satán. Inclusive, pode ser até mesmo Gog e Magog, descrito na Bíblia. Porque me parece alguns textos, só por caráter de curiosidade, alguns textos
bíblicos, né? Versículos que falam sobre Gog e Magog e também sobre a Pérsia, né? Envolvendo diversas nações, e uma delas é a Pérsia, né? A Pérsia é o Irã, hoje. Então esse professor ele afirma que os Estados Unidos vai quebrar. Vocês acham? Coloquem nos comentários. Ele previu, acertou várias coisas. Não é visão, não. Foi através de análises e estudos. Trump iria ganhar as eleições, ele previu que os Estados Unidos iria guerrear diretamente com o Irã, né? E ele agora está dizendo que o mundo vai quebrar, dizendo que a Europa vai quebrar, e os Estados Unidos, que o mundo vai ser completamente mudado depois desse conflito aí. Bom, isso pode acontecer, né? Porque a gente está vendo, né, vamos dizer, quantos dias de conflito? 20 dias, né? Algo assim. Pois é, está vendo o barril do petróleo $115. Estava 110, agora 115. Já pensou bater 200? $200? ¿No es? Ellos ya han hecho muchos ensayos. El pasado junio hubo una guerra de 12 días, cuando los iraníes pudieron examinar y analizar las capacidades de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y tuvieron mucho tiempo, 8 meses, para prepararse completamente para este nuevo ataque a través de sus proxies, los hutíes, Hezbollah, Hamas y las milicias chiitas que lograron realmente comprender la mentalidad estadounidense. Y ahora tienen una estrategia bastante buena de cómo debilitar y en última instancia destruir el imperio americano. Entonces lo que los iraníes están haciendo es librar una guerra contra toda la economía global. Y por eso le están atacando a los países del CCG. Y no solo están atacando a los países del CCG, las bases estadounidenses están apuntando a la infraestructura energética. Crítica de esas bases. Sobre a questão da estrutura energética, é algo bem complicado, porque o Irã também atingiu o coração de Israel, tá? Tá atingindo também refinarias, uma refinaria gigante lá de Israel. Agora vejam isso aqui. Valor econômico. Preço do gás natural sobe 25% na Europa. E petróleo chega a 100, né? O barril do petróleo chega a $115. RTP. Preço do gás na Europa dispara 35%. Essa situação é preocupante, tá? Questão dos Houthis. Houthis ameaçam fechar outro estreito em apoio ao Irã. Eles querem fechar, meus amigos, isso aqui, ó, Mar Vermelho. Vamos ao Google Terra. Assim fica muito didático, muito didático. Então, vamos ao Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico que banha diversos países islâmicos, né? Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Omã e o próprio Irã. Esse é o Estreito de Hormuz, esse canal aqui é o Estreito de Hormuz. Esse estreito que está fechado. Ele só tem 33 quilômetros de extensão. Isso daí já está provocando estragos no mundo. Porém, os Houthis estão querendo fechar o Mar Vermelho. Tá? Aqui, ó. Esse é o Mar Vermelho. Estão querendo fechar o Mar Vermelho. Provavelmente vão fechar aqui. Tá? Provavelmente. Local mais estreito. Né? Agora, isso acontecendo, vai prejudicar ainda mais a economia mundial. Tá? Caminhoneiros aqui no Brasil, atualizando. Os caminhoneiros, até a última informação que eu recebi, parece que desistiram, estão chegando a um acordo. Pelo menos isso, né? É uma notícia positiva. Mas pode mudar também. Mas eu vou estar sempre informando vocês aí. Porventura os caminhoneiros entrarem, né, em alguma greve, eu noticio e informo vocês. Na verdade, eu estou sem tempo, é importante fazer uma live, conversar com vocês, né? E deixá-los ser uma live, um bate-papo e conversar, interagir com vocês sobre essa questão, né? Meus amigos, é o seguinte,
Algumas dúvidas sobre essa lanterna aqui, maravilhosa, que ao mesmo tempo que é uma lanterna, ela serve como power bank, né? Ela também carrega o seu celular ou tablet. Como carregar essa lanterna power bank? Você simplesmente vai conectar o carregador do teu celular, tem que ser essa entrada aqui. Vocês estão vendo? Não é aquela mais antiga, não. Aquela mais antiga ela tem uma forma triangular, né? Tem que ter essa ponta aqui, essa extremidade. Você coloca lá na lanterna e depois você coloca na tomada para ir carregando. Aí aqui mostra. Aí quando completar essas 4 barras ficarem de cor azul, já está com a carga completa. Eu vou deixar o QR Code aqui. Até a próxima!